Glória a Deus, agora vamos, em nome de Jesus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aí, glória a Deus. Vamos chegando, irmãos, em nome de Jesus. Agora nós vamos em frente. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a glória seja dada ao nome do Senhor, nosso Senhor Jesus, maravilhoso, Deus de todo poder, né? Por essa oportunidade maravilhosa de estarmos unidos na mesma fé, né? Como igreja do Senhor. A igreja reunida num só coração, numa só fé, num só propósito, num só espírito, num só objetivo, em nome de Jesus, para glorificar o nosso Deus, ter comunhão uns com os outros, ainda que dessa maneira, mas da maneira que Deus nos permite, graças a Deus que nos é permitido, né? Nos é concedido esse meio para a gente se comunicar, né? Louvado seja o nome do Senhor, ao nosso Senhor e Deus seja toda a glória, toda a honra, todo louvor pelos séculos dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar vocês aí que estão acessando, né, para nós juntos orarmos ao nosso Deus, fazermos uma oração aqui em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Oremos ao Senhor. Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor, em espírito e verdade, nos dirigimos ao Senhor, invocamos o Senhor. Tua palavra nos diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, aí o Senhor está no meio deles. Logo o Senhor está no meio de nós, no lugar onde nós estamos e na nossa comunhão também. Nós somos gratos a Ti eternamente, porque Tu és Deus, Tu és quem Tu és, e Tu és maravilhoso, Senhor. Por isso Te adoramos, Te louvamos e glorificamos o Teu nome. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. E eu peço a Ti agora, Pai, a Tua direção, a direção do Teu Espírito, que a Tua palavra seja colocada na minha boca, Pai, e que eu venha falar da parte do Senhor e não jamais de mim mesmo, mas que as pessoas que me ouvem sejam edificadas pelo Senhor, pelo poder da Sua palavra e pela ação do Teu Espírito, e que o nome do Senhor seja glorificado e que o propósito do Senhor se cumpra e se realize na vida destas pessoas, de todas as pessoas, de todas as famílias que estão ligados aqui, meu Senhor, neste momento, em o nome de Jesus Cristo, diante da Tua presença. Amém. Irmãos, como vocês sabem, na igreja nós temos a prática, o costume de pregarmos a Bíblia livro por livro, Antigo Testamento, Novo Testamento. Nós pegamos do primeiro capítulo e vamos ao último capítulo de cada livro da Bíblia, né? O objetivo é que toda a igreja, depois de determinado tempo, tenha o conhecimento de tudo que está escrito na Bíblia Sagrada. Não adianta conhecer parte da Bíblia, né? Conhecer só o Antigo Testamento ou só o Novo Testamento, né? Ou algum capítulo, ou algum versículo, ou uma parte dela, enfim. O conhecimento da palavra de Deus, ele precisa ser completo, né? A Bíblia é um livro espiritual, o autor é Deus, o Espírito Santo, né? Que inspirou homens para escrever, enfim, né? E para que chegasse ao nosso conhecimento e que isto nos sirva e nos serve de ensino. O apóstolo Paulo disse que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então o objetivo é esse. Deus, ele deixa a sua mensagem para que o povo dele seja ensinado, para que o povo dele aprenda a vontade dele, o querer dele, quem é ele, o que ele quer, o que ele gosta, o que ele faz, o que ele está fazendo, o que ele já fez, o que ele fará, as coisas que virão, as coisas que passaram, as coisas que são atualmente. Então, como está escrito lá no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Então essa palavra aqui, a palavra de Deus, ela é a lâmpada que nós precisamos para os nossos pés, ela é a luz que nós precisamos para o nosso caminho. Então, quando nós andamos por ela, nós não andamos em trevas, nós temos a luz da vida, nós temos a luz da vida de fato, de verdade. Quando nós andamos segundo a Bíblia, nós não andamos desorientados, não andamos perdidos, mas temos uma direção,
temos um foco, temos um alvo, temos um objetivo, e o objetivo maior de uma vida na presença de Deus é o encontro com o Senhor Jesus Cristo. É para isso que todo servo de Deus vive, para o encontro do Senhor. O servo de Deus, ele não vive para esse mundo, ele vive neste mundo, no tempo que lhe está determinado viver aqui, sabendo que nós, como Pedro diz, somos peregrinos e forasteiros aqui. Jesus diz também que nós não somos deste mundo, assim como ele não é deste mundo. Por isso o mundo nos odeia, né? Se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria, entendeu? Mas nós não somos do mundo, como ele do mundo não é. Por isso o mundo nos aborrece. Então nós não somos aqui, estamos aqui de passagem, né? Estamos aqui de passagem, estamos aqui cumprindo um tempo pré-determinado por Deus, um tempo para cumprirmos um objetivo, um propósito, uma meta que Deus estabeleceu para que cada um de nós venha cumprir. Na vida de cada servo dele, Deus tem um propósito. Na minha vida tem um, na sua tem um, na de todo servo dele, Deus tem propósito. Os propósitos de Deus se cumprirão. Nós precisamos nos colocar nas mãos do Senhor e buscarmos uma vida segundo o ensinamento dele, para que sejamos aptos, né? Como a própria palavra de Deus fala, quando nós nos purificamos de todos os erros, nos tornamos vasos aptos ao nosso possuidor, preparados para toda boa obra, né? Deus, ele tem para nós e através de nós a realização de boas obras. Que boas obras são essas? Em primeiro lugar, irmãos, a devoção ao Senhor é a primeira boa obra. O maior beneficiado somos nós. E as outras boas obras? Que obras boas são essas? Meu irmão, é fazer o bem ao próximo, é fazer o bem a qualquer pessoa, é fazer o bem a qualquer um. Não é escolher a quem fazer o bem, mas é fazer o bem a qualquer um, né? Então, a missão é essa, o objetivo é esse, como Cristo disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, assim resplandeça a vossa luz, né? Diante dos homens, para que eles glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, a vida cristã, a vida de servo de Cristo é uma vida de serviço, é uma vida de obediência a Deus, é uma vida de serviço ao próximo, né? Em nome de Jesus. Então vejam bem, continuando aqui, né, como nós falamos aqui no princípio, todas as quartas e domingos na igreja nós lemos um livro, tá? E aos domingos nós estamos ministrando sobre a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, e depois iremos ministrar sobre a segunda epístola, que é a continuação da primeira. Paulo escreve aos Tessalonicenses, o tema central é a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Quando seria ou quando será a vinda do Senhor, né? Paulo escreve essa carta, certamente continuou algum tipo de dúvida, tá? Era um assunto que Paulo já falava, né, a respeito disso, deste assunto, o assunto da vinda de Cristo é o principal assunto na igreja de Deus, né? O principal assunto na igreja de Cristo deve ser a vinda de Cristo, e não o dinheiro, não o sucesso, não a riqueza, aquela coisa de fama, de glamour, de prosperidade, de crescimento, não. O tema central é arrependei-vos e crede no Evangelho. O tema central é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para levar a sua igreja. O objetivo da igreja é servir a Deus, viver para Cristo e esperar pela vinda dele, né? Se a igreja não está esperando a vinda de Cristo, se ela não vive para se encontrar com o Senhor, há alguma coisa errada com essa igreja, ou talvez ela nem seja igreja, ela seja alguma empresa, ela seja alguma coisa menos igreja, né? A igreja de Cristo, ela vive para a volta do Senhor, para a vinda do Senhor, tá? Então, lendo aqui, dando continuidade àquilo que nós ministramos aos domingos, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, né? Aí chega aqui no tema principal, né? Paulo envia Timóteo, dá boas notícias, ora por eles, exorta a santidade. Paulo exorta aos Tessalonicenses a prática do amor fraternal, aquela coisa toda e tal, beleza? Aí agora Paulo fala o principal assunto, né? Paulo fala a respeito da situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor, né? É um trecho que vai aqui do capítulo 4, versículo 13, até o capítulo 5, versículo 11, tá bom?
Uma epístola dessa, na realidade, é para ser lido de uma vez só, né? A gente vai fracionando, porque em cada versículo há um conteúdo muito grande, em cada palavra há uma mensagem muito grande, muito forte, há uma revelação muito grande também, né? Uma palavra só da parte do Senhor nos traz uma gama de conhecimento muito grande, nos traz uma revelação muito grande. Então vejam bem, Paulo entra aqui no assunto principal da epístola, que é a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. A vinda do Senhor é certa e repentina e a necessidade de vigilância. Tá certo? Então vamos ver aqui o que é que o apóstolo diz. Ele diz, versículo 13, se você não está com sua Bíblia aberta, abra aí, Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. Diz assim, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer dormamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, esse aqui é o ponto central da epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Havia dúvida, era uma igreja nova. Paulo fica 3 semanas em Tessalônica, durante 3 sábados ele prega nas sinagogas a respeito da vinda do Senhor, e ali se reúne um grupo de pessoas e Paulo funda uma igreja lá. Devido à perseguição, Paulo não fica muito tempo lá e ele tem que ir embora da cidade, ele vai embora da cidade, mas ele deixa a gente da igreja lá, tomando conta para cuidar daquele rebanho. Um determinado tempo passa e Paulo, preocupado com aquela situação, envia Timóteo para saber o estado da igreja, fica contente com o estado espiritual, o estado de união, de unidade da igreja. Paulo fica feliz da vida, Paulo ora a Deus por eles, e Paulo fala a eles o tema central da epístola, que era a situação dos mortos em Cristo Jesus, a sua vinda, que seria certa e repentina, e a nossa necessidade de vigilância, ou seja, viva esperando a vinda de Cristo para o seu tempo. A igreja de Cristo, desde a época dos apóstolos, no início da sua igreja, desde aquela época ela vive para se encontrar com Cristo na sua geração. A igreja verdadeira, ela não espera Cristo daqui a 300 anos, 600 anos, 1000 anos, não, mas ela vive esperando Cristo na sua geração, porque é assim que vive o servo de Deus,
Certamente, se alguém diz, Cristo vai demorar a voltar, pode escrever, meu amigo, que esse camarada, ele vai descambar para uma vida de pecado, e aí vai ser o fim dele, porque o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é vida eterna, mas o salário do pecado é a morte. Então o fim dessa pessoa não vai ser um fim bom, né? O inferno existe e fica no final de uma vida sem Deus, né? Então vejam bem, então Paulo diz, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos que dormem, para que vocês não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Nós cremos que Jesus ressuscitou, né? Morreu, ressuscitou, assim também Deus, através de Jesus, nos trará em sua companhia, trará na companhia dele, na sua vinda, todos os que dormiram nele. Quando Jesus voltar, todos os que dormiram em Cristo voltarão com ele. O que é que vai acontecer? O Senhor vai dar ordem, vai ser ouvido a voz do arcanjo, a trombeta de Deus vai tocar, e aí aqueles que dormiram no Senhor, morreram, guardando a fé em Cristo, morreram na fé e na obediência a Cristo, eles vão ressuscitar, né? E vão subir e se encontrar com o Senhor nos ares. E aqueles dentre a igreja de Cristo que ainda estiver no momento da sua vida, não precederá os que morreram em Cristo, tá? Mas após aqueles que dormiram em Cristo haverem subido para se encontrar com o Senhor, eles serão juntamente com eles, ou seja, logo em seguida serão também arrebatados para estarem com o Senhor nos ares e permanecer com Cristo para sempre. Por quê? Porque Deus não nos destinou para a ira, né? Deus não nos destinou para a ira, mas nos destinou para que nós alcancemos salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, tá? Aí vem aquela pergunta que muitas pessoas fazem, poxa, vem cá, mas quando uma pessoa morre, para onde é que ela vai, né? Aqui está falando os que dormiram no Senhor. A primeira mão dá a impressão, o cara que dormiu está dormindo em algum lugar, né? Ele dormiu no Senhor, ele deve estar num lugar de repouso, lá dormindo, esperando o dia que a trombeta toque, ele desperte e ele seja arrebatado, né? Será que é isso mesmo? Fica aquela pergunta, onde é que vai estar aquela pessoa que dormiu guardando a fé em Cristo Jesus, tá? Mas a Bíblia, graças a Deus, ela tem resposta para tudo, tá bom? A palavra de Deus, na sua simplicidade, nos esclarece tudo. Às vezes os homens é quem complicam demais. Os homens querem às vezes complicar para ficar mais difícil, para ficar incompreensível, para eles mesmos se atrapalharem nas suas teorias. Mas Jesus deixa tudo muito claro e na sua clareza ele nos explica tudo. Então vejam bem, para onde é que o homem vai quando ele morre, né? Aquele que morreu em Cristo Jesus e o que não morreu em Cristo, aquele que morreu em desobediência a Deus, aquele que morreu sem se reconciliar com o Senhor, sem estar em paz com Deus, sem ser justificado diante do Senhor através da fé em Cristo Jesus. Para onde é que vão essas pessoas? A Bíblia mostra claramente, não aqui nesse lugar, né? A Bíblia ela traz fragmentos, ela traz partes de determinado assunto em várias ocasiões, e muitas vezes é preciso, ou na maioria das vezes é preciso você conhecer tudo aquilo que ela fala a respeito de um assunto, nas suas várias passagens, Antigo Testamento, Novo Testamento, para você juntar tudo e compreender. É como Deus fala, né, para o profeta Daniel, e como Deus fala também lá no Apocalipse ao apóstolo João. Quem lê, entenda, né? Aqui é entendimento, quem lê, entenda. Se você está lendo, você vai ter que entender, procure entender, né? Então, e ore a Deus para que você possa entender, e o apóstolo Tiago diz que se alguém precisa de sabedoria, que peça a Deus, que Ele dá a todo mundo de graça, Ele não lança no rosto de ninguém, é só pedir com fé que vai alcançar e vai receber essa sabedoria de Deus, tá? Para poder compreender. Então Paulo fala, os que dormiram, dá uma impressão de que quem dormiu está dormindo, né? Mas o termo aqui, dormir no Senhor, significa morrer. Morrer na fé, morrer como um crente em Cristo Jesus, como um servo de Deus, como uma pessoa, um homem, uma mulher, um jovem, adulto ou criança, obediente ao Senhor. Morrer, dormir aqui é isso, né? Não é dormir, o camarada vai para um grande lugar, onde ele vai repousar lá, ele vai deitar, vai repousar e vai ficar lá. Será que é assim? Aparentemente não. Vejam só o que é que acontece aqui.
Quando nós vamos aqui na Bíblia Sagrada, lá no livro de Lucas, né, na narrativa, né, do Evangelho segundo Lucas, né, quando Cristo está lá na cruz e haviam dois malfeitores ali próximos a ele, foram crucificados também com ele, né? Um dos malfeitores, capítulo 24, a partir do versículo 39, né? Um diz assim, versículo 41 diz: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E aí ele acrescenta: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Mesmo ali na cruz, depois de toda uma vida de crimes, ele reconhece a Jesus como Senhor, e ele crê que Jesus viria para reinar, voltaria, vejam só, ele crê que Jesus voltaria para reinar. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe responde: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Então, naquele mesmo dia, né? Naquele mesmo dia, aquele homem morre, Cristo morre, o outro também morreu, tá certo? Porque era sexta-feira e não se podia deixar ninguém morto para o sábado, né? Porque era um pecado para o povo judeu. Então, o que se fazia como de costume? Quebravam as pernas dos crucificados para que eles morressem apressadamente e fossem retirados os seus corpos no mesmo dia, tá certo? Então, quebram as pernas dos dois malfeitores que estavam ali, e eles morrem, e a Cristo o homem olhou e diz: olha, ele já está morto, e para conferir, fere o lado dele com a lança, e sai água e sangue, tá? E o soldado diz: verdadeiramente este era o Filho de Deus, quando há aquele trovão, relâmpago, terremoto e aquela coisa toda. Então vejam bem, então Jesus diz para aquele homem: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ou seja, olha, eu creio que tu virás, né? Eu creio que tu virás e virás para reinar, porque tu és Senhor, tu és Rei, né? E eu creio, então eu te peço, se lembre de mim quando o Senhor voltar, né? Quando o Senhor vier no seu reino, Jesus diz: olha, hoje mesmo, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E aquele homem morre naquele mesmo dia e ele vai para o paraíso. Então, uma pessoa que morre na fé em Cristo Jesus, crendo na sua vinda, no seu reino, no seu senhorio, essa pessoa, quando morre na fé, para onde ela vai? Vai para o paraíso. Aquele outro lá não reconheceu a Cristo, ele dizia: se tu és o Cristo, Filho de Deus, salvou os outros, salva-te a ti mesmo. Desce da cruz e tira a gente também. Ou seja, ele não deu nenhum crédito, né? Tanto ele não diz mais nada, ele só zomba de Cristo e morre. Esse daqui não, disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus diz: você, hoje, eu em verdade te digo, vai estar comigo no paraíso. E assim foi, tá? A palavra de Deus, ela também nos fala, né? Aqui mesmo no Evangelho segundo Lucas, né? Uma narrativa do capítulo 18, a partir do versículo 19 até o versículo 31, quando fala sobre o rico e o mendigo. Muitas pessoas pensam que isso é uma parábola, talvez entendam como uma parábola. Cristo ensinou muito através de parábola, mas não só através de parábola, né? Mas muitas pessoas pensam, julgam isso aqui como uma parábola, mas não é uma parábola, porque Jesus diz no capítulo 16, versículo 19, ele diz: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro. Jesus dá nome aqui. Isso aqui não é parábola, isso aqui não é um conto, né, para expressar uma verdade. Isso aqui não é uma história para expressar uma verdade ou para transmitir um ensinamento, né, um final, uma conclusão. Isso aqui é uma narrativa de Cristo. Ele diz: certo homem rico e também havia certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras.
Veja o que diz aqui no versículo 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, ou seja, para o paraíso. O camarada morreu, não foi dormir não. O camarada morreu, ele foi levado para o paraíso. Aconteceu, né? Foi levado para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Vejam só, um morre e é levado para o seio de Abraão, o outro morre e vai para o inferno, né? Então aqui Paulo, quando fala em Tessalonicenses, né, ele diz que os que dormiram estão aguardando, mas eles não aguardam dormindo, né? Aqui, se você ler o restante aqui de Lucas 16, do versículo 19 até o 31, você vai ver que há um diálogo entre o rico, né, o ex-rico, né, e Abraão, tá certo? Você vê eles falando, ele pede a Abraão que fale com Lázaro, que molhe, refresque a ponta da língua, refresque a língua dele, né? Porque ele estava em tormentos, né? Molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua. Tem misericórdia de mim, pai Abraão, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Por que ele pede, pai Abraão, mande a Lázaro que molhe o dedo na água e vem me toque na língua, porque eu estou em chamas atormentado? Lázaro não estava dormindo, né? Lázaro não estava dormindo. Você não vai pedir para uma pessoa que está dormindo aí, acorde aí, vá lá, molhe a ponta do seu dedo para aliviar o camarada que está lá, né? Então vejam que isto é uma realidade. Paulo fala da realidade daquelas pessoas que dormem na fé, que morrem na fé em Cristo Jesus, na fidelidade, na obediência. Muitas pessoas, elas ouvem a respeito da doutrina da graça, da eleição e da predestinação, e elas simplesmente entendem como isso é uma permissão para viver em pecado, porque são eleitos e Deus vai salvar, né? Eu nunca encontrei em lugar nenhum da Bíblia dizendo que a pessoa que vive uma vida de pecado, ela vai ter salvação, né? Mateus, lá capítulo 7, versículo 21, diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, entrar no reino dos céus está condicionado a fazer a vontade do Pai. Não está condicionado a uma vida de pecado, não está condicionado somente a uma eleição, mas está condicionado a fazer a vontade do Pai que está nos céus, né? A ressurreição será para todos, né? A ressurreição será para todos. Daniel, quando escreve lá no capítulo 12, versículo 2, ele diz o quê? Vamos lá, Daniel, né? Antigo Testamento, tá certo? Capítulo 12, é o último capítulo do livro do profeta Daniel, do livro de Daniel. Ele diz no versículo 2: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Então vejam só, irmãos, uma coisa é quando alguém ele vive essa vida e chega o tempo dele, ou através de uma enfermidade, ou através de um acidente, ou através de qualquer outra situação, ele morre. Mas ele morre em fidelidade a Deus. Ele morre servindo a Cristo. Ele morre vivendo uma vida de obediência ao Senhor. Ele morre vivendo para Cristo. Ele morre na esperança do encontro com Cristo, porque ele viveu com Cristo. Ele morre na esperança da salvação. Essa é a situação dele. Onde uma pessoa dessa está? Jesus disse, no dia que morre mesmo, vai para o paraíso comigo. Estará comigo no paraíso. No mesmo dia que morrer, estará comigo no paraíso, né? Nós vimos aqui quando Cristo ele faz aquela narrativa do rico e do mendigo, ou de Lázaro. Ele fala a respeito do rico, que ele não dá nem nome, mas ao mendigo ele diz, o nome do mendigo era Lázaro, né? Para que fique claro que isso não é uma historinha, né? O mendigo tinha nome, o nome dele era Lázaro. Fique claro para você que isso não é uma historinha, não. Isso é fato, isso está acontecendo, isso aconteceu. Hoje Lázaro está lá no paraíso, no seio de Abraão,
e o rico está em chamas, o rico está no inferno. Então esta é uma realidade. Muita gente não quer acreditar, muita gente ignora, muita gente não gosta, não aceita, não acredita. Não interessa, amigo, se gosta, se não gosta, se aceita, se não aceita, se crê, se não crê, se interessa, não interessa. Isso são fatos, isso são leis eternas, isso é a palavra do Senhor que nos está revelada aqui, escrita aqui, muito claramente, para que a gente compreenda, para que a gente seja avisado por ela e a gente faça aquilo que a gente sabe que deve fazer, que é nos arrepender dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados, das coisas que desagradam a Deus e buscarmos uma vida em amor e obediência a Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Então muita gente diz, mas eu não acredito que seja assim. Meu amigo, não interessa se você acredita ou não. Se é promulgada uma lei, que se você acredita, aceita, acha ela justa ou injusta, é a lei e acabou. Da mesma forma, essa é a palavra, esse é o princípio eterno. Se você vive em obediência ao Senhor e dorme na fé, você vai estar no paraíso aguardando o toque da trombeta para que o teu corpo ressuscite em glória, né? E você ressuscite em glória. Mas se alguém viveu uma vida inteira sem querer saber de Deus, a vida inteira viveu para si mesmo, a vida inteira viveu para satisfazer a sua vontade, a vida inteira viveu segundo a sua cabeça, nunca jamais se interessou pelo Evangelho, pela Bíblia, por Deus, o que é que diz a Bíblia, o que é que Deus quer. Deus fará algum tipo de juízo, Deus dará algum tipo de tratamento. Não, Deus é bom, Deus vai salvar todo mundo. Será que é assim? Eu já ouvi gente dizer que Deus vai salvar todo mundo. Mas não é isso que está escrito aqui. Quem tem boca fala o que quer, mas o que a Bíblia diz é outra coisa. Lázaro morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico morreu e foi parar no inferno, meu amigo. Então vejam bem, não é invenção minha, ou de A ou de B ou de C, é o que está escrito. E a Bíblia diz que o que está escrito você deve saber que é verdadeiro e é real, tá certo? Então vejam só, para onde irá a sua alma quando você dormir? Né? Quando você dormir, você vai ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, você vai ser levado pelos anjos para o lugar onde Jesus Cristo está, ou será no inferno, né? Aquele que trabalha, trabalhe de dia, porque a noite vem e nada se pode fazer, né? Então, enquanto é dia, faça o que você tem que fazer, se chegue a Jesus, se interesse por Jesus, comece a pensar e dizer, poxa, há uma vida além desta vida? Como será a minha eternidade? Para onde eu vou na eternidade? Como será a minha eternidade, né? Jesus também conta aí Jesus conta a parábola de um homem que tinha grandes terras, muitas terras, e ele era um homem rico, e ele disse, poxa, os meus campos produziram demais, eu sei o que é que eu vou fazer, eu vou construir celeiros e vou juntar toda a minha produção e vou botar lá no celeiro e vou dizer à minha alma, minha alma, come, bebe e regala-te, porque eu tenho para muitos e muitos anos, né? Ou seja, eu sou rico, eu sou abastado, eu tenho riqueza para viver a minha vida inteira, eu morro e não fico pobre, porque eu estou extremamente rico, então eu posso comer, beber, viver, curtir, fazer o que eu quiser, usufruir. E aí Jesus diz, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Né? Então, assim é a vida daquele que fica rico para com si mesmo, mas não é rico para Deus. Né? O bom é que para ser rico para com Deus, não se precisa de dinheiro. A riqueza para com Deus é a fé, é através da obediência, é através das boas obras, é através de amor ao próximo, né? de estender a mão de fato a quem está precisando, porque isso é o que Jesus quer que nós façamos. Nós possamos estender a mão a quem está precisando, tá certo? Então, para onde você irá quando você dormir? E essa é uma pergunta boa, essa é uma pergunta que a gente deve fazer a si mesmo. Então essa é a pergunta. Paulo explica, olha, aqueles que dormem no Senhor estão só esperando o toque da trombeta, estão com Cristo no paraíso, estão no seio de Abraão,
estão aguardando a ordem de Deus, a voz do arcanjo, o toque da trombeta, para ressuscitarem e se encontrarem com o Senhor em glória, e na sua glória permanecerem com Ele para sempre. Então, em nome do Senhor, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, né? Eu digo para vocês, em nome de Jesus, pense direitinho, pare para pensar nessas coisas. Às vezes a pessoa vive 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos e não pensa nessas coisas, né? Não é capaz, nunca foi capaz na vida de pensar e dizer assim, para onde eu vou na eternidade? O que Deus tem preparado para mim? Eu vou dizer, o que você tem preparado para você na eternidade? É diferente, porque na eternidade nós vamos receber o que nós preparamos para nós. Deus tem lá a vida eterna e a morte eterna, a vergonha e o desprezo eterno, como ele falou através do profeta Daniel. Tem a vida eterna para uns e a morte e o tormento eterno para outros. Você é quem prepara o seu futuro. Deus já estabeleceu. Ele não nos destinou para a ira. Mas o que você faz? Isso é o que vai determinar. Quando você dormir, para onde você vai? Já existe lá o lugar de vida eterna, já existe um lugar de tormento, tristeza e vergonha e desprezo eterno. Você na sua vida, com as suas atitudes, com as suas palavras, com os seus pensamentos, tá? É que prepara, que você entesoura para você aquilo que você vai encontrar, ou seja, você que prepara o seu local de eternidade. Como eu disse, há pessoas que vivem 80, 90, às vezes eu fico triste, eu vejo pessoas idosas, festejando, dançando, pulando, bebendo, não estão nem aí para Deus. Eu digo, meu Deus, 90 anos de idade, mais de 90 anos de idade, mais de 70, 80, 90 anos de idade, e não estão nem aí para Deus. E quando morrerem, o que é que elas prepararam para si mesmas a vida inteira que estiveram aqui? O tempo que passou aqui na terra, elas plantaram o quê? Elas prepararam o quê? Então somos nós. Não adianta chegar no final e culpar a Deus. Ah, Deus, o Senhor é bom, o Senhor poderia me salvar, meu amigo. O que é que você plantou? O que é que você plantou para você? A eternidade está lá te esperando. Nossa vida é curtíssima, mas o que é que você preparou para você? Então, meus queridos irmãos, vejam bem o que vocês estão preparando para vocês. Vocês vão encontrar a eternidade que vocês prepararam para vocês. Vocês irão encontrar a eternidade que vocês prepararam para vocês mesmos, meus queridos. Então, depois não adianta culpar a Deus, não adianta blasfemar contra Deus, porque é uma escolha sua. São as suas atitudes que vão te levar ao local que está preparado lá na eternidade, que você está fazendo por onde chegar lá. Não é Deus que lança o homem lá, né? Mas o homem muitas vezes ele se lança a uma eternidade de tormentos, a uma eternidade de fogo, de chamas, a uma eternidade de vergonha e de desprezo. Outros buscam uma eternidade de vida, uma eternidade de paz, de luz, de comunhão com Deus vivo. Uma eternidade, como o apóstolo Paulo escreve aqui aos Tessalonicenses, desfrutando do reino e da glória do Senhor que Ele preparou para a gente. O que Deus preparou, o reino seu e a glória sua. Ele preparou o seu reino e a sua glória para nós. Mas o que nós estamos fazendo? As coisas que nós fazemos, nós vamos herdar esse reino e essa glória, né? Então, guarda isso no teu coração, começa a pensar a partir de agora e dizer, Senhor, para onde eu vou se eu morrer agora? Né? Para onde eu vou se eu morrer agora? Você vê que há pessoas que têm um medo terrível de morrer. Por que será que tem esse medo? Entendeu, irmãos? Porque alguma coisa diz que não está legal, né? Algum terror aí no ar, né? A Bíblia diz que o medo traz consigo a condenação, e quem teme não é perfeito em amor, tá certo? Então, medite direitinho, pense direitinho. Quando você dormir, você estará no paraíso com Cristo. Não é bom nem falar outra parte, né? Porque o inverso do paraíso é o inferno, meu irmão. Então, que você
Comece a meditar nisto, pensar a esse respeito. Se eu morrer agora, se eu morrer amanhã, se eu não chegar até de manhã, para onde eu vou, o que eu tenho preparado, para quem será, o que é que eu, nas minhas atitudes, na minha vida, a maneira que eu vivi, se para Deus ou não, o que é que eu preparei, o que é que eu tenho direito. Então ainda é hora, ainda é tempo de se arrepender e crer no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom, queridos? Então, que Deus abençoe vocês, que a graça de Deus seja multiplicada na vida de cada um de vocês, né? A vontade que eu tenho de falar aqui durante muito tempo, mas a gente tem que obedecer também um tempo, tudo tem que ser com decência e com ordem, tá bom? Mas pense a esse respeito, né? Se quando você dormir, você vai despertar no paraíso ou não, tá certo? Medite essas coisas e veja o quanto você precisa da graça, da glória, da salvação do nosso Deus. Entregue a sua vida a Ele, faça uma aliança com Ele, faça conserto. Às vezes o crente na caminhada ele se desvia, ele se afasta, ele está dentro da igreja, mas está desviado. Muita gente está dentro da igreja e muita gente nunca conheceu a Cristo, mesmo dentro da igreja. Muita gente está dentro da igreja, está desviado já há muito tempo e nem sabe disso. Tá bom, queridos? Então, em nome de Cristo, pare e medite, faça o conserto que você precisa fazer na presença de Deus. Volte para Cristo, você que se afastou do Senhor e dos seus caminhos. Se arrependa enquanto há tempo. Prepare para você aquela eternidade de glória, porque o Senhor, a princípio, não nos destinou para a ira, mas para a salvação mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Tá bom? Oremos a Deus agora em nome de Jesus? Oremos. Pai querido e amado, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos a Ti mais uma vez, nos colocamos diante da Tua presença em oração. Ó Deus querido, eu peço a Ti, meu Pai, fala à mente e ao coração de cada pessoa que ouviu essa palavra, Senhor. Deus, que todos possam pensar para onde eu vou na minha eternidade, qual a eternidade que me aguarda, qual a eternidade que eu terei direito, qual a eternidade que será a minha recompensa da parte do Senhor, a fim, meu Deus, de que temam e tremam na Tua presença e se arrependam dos seus pecados e se voltem para Ti e se convertam a Deus e sejam salvos e o Senhor os cure. Peço também, meu Pai, por aqueles que se afastaram de Ti. Peço por aqueles que nunca Te conheceram, mesmo congregando. Senhor, como é triste. Pessoas, tanta gente dentro da igreja, Senhor, falando o Teu nome, invocando o Teu nome, cantando louvores, muitas vezes dando dízimos, ofertas, ou não dando também, Senhor, mas que nunca Te conheceram. Senhor, eu peço em nome de Jesus, fala a estas mentes, meu Senhor, alerta essas pessoas a respeito da vida eterna, a respeito da eternidade, de uma eternidade de vida e de uma eternidade de morte, Senhor. Eu Te peço em nome de Jesus. Conceda graça, Pai, aos que querem acertar, conceda graça e poder aos que querem servir, aos que querem voltar para Ti, aos que querem fazer aquilo que é correto diante do Senhor. Põe o Teu temor no coração de cada um, meu Pai. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa todos agora, neste momento, em nome de Jesus. Mas também, meu Deus, nós pedimos a Ti agora, por aqueles que estão dando a sua vida em prol de muitos, se expondo aos riscos de contaminação, meu Senhor, para cuidar das pessoas. Senhor, tem misericórdia, protege, Pai, os profissionais da saúde, Deus, que muitas vezes, faltando até equipamentos de proteção individual, meu Senhor, estão se expondo, estão fazendo, Senhor, verdadeiros sacrifícios, trabalhando uma carga horária terrível, Senhor, para salvar a muitos. Senhor, se compadece deles em nome de Cristo, dá a eles o conforto, a vida, o vigor, a saúde, o poder, a proteção, a sabedoria, Pai, e toda a virtude que eles precisam para cumprir e executar um excelente trabalho
para a tua glória, nós te pedimos agora na mesma fé, Pai. Também te suplicamos em o nome santo de Jesus Cristo, Senhor Deus, estende a tua mão de misericórdia e de poder sobre aqueles que estão nas pesquisas, trabalhando, Senhor, buscando uma solução para combater esta enfermidade, Senhor, este vírus, em nome do Senhor Jesus. Ilumina, Pai, os profissionais da ciência, Pai, que estudam, que se dedicam para encontrar uma solução, um medicamento que combata este mal, Senhor. E abençoa, Pai, a terra, porque acima de todas as coisas, Tu és Senhor e Deus. Acima de tudo, Tu és Deus, o Deus de todo poder, o Deus de toda glória, o Deus que fala e tudo executa. Nós te pedimos, ó Deus, acima de todas as coisas, venha sobre a terra, sobre a nossa nação, nossa cidade, nosso país, nossa casa, nossa família, Senhor, sobre o mundo inteiro, a cura, meu Senhor. Traz a cura sobre todas as partes da terra, traz a cura a todos os lugares, traz a cura, meu Senhor, eu te peço, em o nome de Jesus, traz cura na terra, restaura esta terra, perdoa, Senhor, os pecados, perdoa todas as abominações, perdoa, Pai, todo crime, todo mal, toda idolatria, toda feitiçaria, todo abuso, toda fornicação, toda prostituição, Senhor, toda mentira, todo mal, toda corrupção, perdoa, Deus, os pecados. E sara a nossa terra, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos agora, em nome de Jesus. Tenha misericórdia, Pai, também da economia, Pai, do mundo. Em o nome santo de Jesus, tenha compaixão. Restaura logo, Pai, as nações. Nós pedimos em o nome santo de Jesus, que o Senhor se compadeça de nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, pense nisso. Pense nisso. Para onde você irá na eternidade? Tá? Vocês viram aqui, nós lemos aqui, os que dormem em Cristo estão lá no paraíso, tá certo? Os que não dormiram em Cristo estão num lugar de tormento, de chamas, tá certo? O sofrimento é muito grande. Então, vejam bem, pense nisso. E comece a pensar, e pensar mais. Até você concluir, pelo Espírito de Deus, que você precisa de Deus, que você precisa de salvação, e que a salvação só há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Graça e paz, Deus te dê um final de domingo excelente, uma boa noite em Cristo, um bom dia de amanhã, uma ótima semana, debaixo do cuidado, da proteção, da bondade, do amor de Deus. E você, como servo de Deus, servo de Cristo, seja sal na terra e luz no mundo, seja bênção aonde você estiver, no trabalho, em casa, na rua, onde você estiver, seja bênção para a glória do Senhor. Estenda a mão a quem precisa, em nome de Jesus, e não tire selfie, não faça selfie, né? Muita gente faz um monte de coisa, mas aí tira um monte de foto. Jesus disse, amigo, quando a tua mão esquerda der uma esmola, a tua direita nem saiba o que você fez. Do contrário, já recebeste a vossa recompensa, né? A recompensa para os que mostram é só isso, é só mostrar e mais nada, nada tem de Deus, tá certo? Então o princípio bíblico, o princípio de Cristo é, quando você, com a sua mão esquerda der uma esmola, a direita não precisa saber, não bote no jornal, não toque trombeta, não faça nada, porque isso aí é coisa de quem quer se amostrar, meu amigo. Em o nome de Cristo, o Senhor não se agrada disto, o Senhor não se agrada disso, ninguém precisa botar no jornal a ajuda que está dando para os outros. Deixa os que não conhecem a Deus fazerem assim, né? Mas nós que conhecemos ao Senhor, sabemos que servimos ao nosso Deus, muitas vezes em secreto, e o nosso Deus que vê em secreto, Ele nos recompensa publicamente. Graça e paz a todos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o brilho do seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti, te dê a paz. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora, sempre, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus.